Ela estava de joelhos no chão frio do hotel, esfregando uma mancha de vinho que ninguém queria limpar, quando ouviu o primeiro riso. Não era um riso alto, era pior. Era aquele riso baixo, de lado, que a pessoa dá quando acha que humilhar alguém é normal. Celina Marvão apertou mais forte o pano contra o piso de mármore e fingiu que não ouviu. "Cuidado, Celina", disse uma das recepcionistas, passando com o salto fino perto da mão dela. Se esfregar demais, você acaba cavando um buraco até o Nordeste e volta para sua terra." As outras duas riram. Celina respirou fundo. Não respondeu. Tinha aprendido cedo que quando a fome de casa depende do salário do mês, engolir certas palavras dói menos do que perder o emprego. Mas naquele dia doeu mais, porque dentro do bolso do uniforme dela havia um envelope amassado com R$ 320. Era quase tudo o que tinha sobrado depois do aluguel do quarto, da condução e do remédio da mãe. O dinheiro iria para Dona Lourdes, lá no interior do Ceará, onde a seca ainda entrava pelas frestas das portas como se fosse parente antiga. Celina limpou a mancha. Depois limpou a marca do salto. Depois limpou a própria vontade de chorar. A vida dela em São Paulo tinha sido assim desde que descera do ônibus, 4 anos antes, com uma mala de pano, um caderno velho enrolado em 2 blusas e a promessa feita à mãe. "Eu volto para buscar a senhora." Só que a cidade grande não gostava de promessas de gente pobre. A cidade mastigava promessas, e se a pessoa não segurasse firme, engolia junto. Se você já viu alguém ser humilhado por parecer simples, por falar diferente ou por vir de longe, talvez entenda por que essa história começa no chão. Porque tem gente que só descobre o valor de uma pessoa quando ela se levanta. Naquela mesma noite, sem que Celina soubesse, um homem entrou pela porta lateral do Hotel Saldanha Palace, usando uma calça simples, uma camisa desbotada e uma mochila velha no ombro. O nome que ele disse na portaria foi outro. Theo Lima. Vim falar com o gerente. Disseram que tinha vaga de ajudante, mas o nome verdadeiro dele era Otávio Saldanha. E aquele hotel era dele, ou pelo menos deveria ser. Otávio tinha 42 anos, olhos cansados, barba feita às pressas e um sobrenome que abria portas antes mesmo que ele batesse. Era herdeiro de uma rede de hotéis que durante décadas brilhara nas avenidas mais caras do país. O avô começara com uma pensão pequena para viajantes. O pai transformara aquilo em luxo, e Otávio herdara não apenas os prédios, mas a obrigação de parecer sempre invencível. Só que, havia meses, ele se sentia cercado. Os hotéis davam prejuízos sem explicação. Contratos sumiam. Terrenos antigos apareciam em nome de empresas estranhas. A diretoria dizia que era crise. O advogado da família, Ernesto Vilar, dizia que era necessário vender algumas unidades antes que tudo desmoronasse. E, para completar, Otávio descobrira uma semana antes que sua noiva, Clarissa, não amava homem nenhum. Amava sobrenome, conta bancária e foto em revista. Ele descobriu por acaso, ao ouvir uma conversa dela no terraço do apartamento. "Amor?" Ela riu ao telefone. "Otávio é educado, previsível e rico. Isso basta. Depois do casamento eu organizo minha vida do meu jeito." Naquela noite, Otávio ficou parado, atrás da porta de vidro, segurando uma taça que nunca levou à boca. Não sentiu raiva primeiro. Sentiu vergonha. Vergonha de ter sido tão carente a ponto de confundir interesse com carinho. No dia seguinte, ele cancelou o noivado sem escândalo, desligou o celular principal, deixou o carro na garagem e apareceu no hotel mais antigo da rede, o Saldanha Palace, fingindo ser um migrante recém-chegado à capital. Ninguém ali sabia que o dono estava entrando pela porta de serviço. Nem Celina. O gerente daquele hotel se chamava Rômulo Tavares. Era um homem de terno apertado, sorriso gorduroso e voz que mudava de tom conforme o bolso da pessoa na frente dele.
Quando viu Theo parado perto da cozinha, mediu o rapaz de cima a baixo. Você já trabalhou em hotel? Em pensão, em obra, em depósito. Faço um pouco de tudo. Mora onde? Por enquanto, num quarto alugado perto da rodoviária. Rômulo torceu a boca. Mais um retirante querendo se ajeitar. Otávio sentiu aquela palavra como um tapa, embora não fosse dirigida ao homem verdadeiro que ele era. Pela primeira vez, a ofensa atravessou a fantasia. Ele percebeu que o disfarce lhe dava algo que dinheiro nunca tinha dado. A chance de ouvir o que os poderosos falavam quando achavam que não havia ninguém importante por perto. Começa hoje, disse Rômulo. Vai carregar roupa, ajudar na manutenção e fazer o que mandarem, sem reclamar. Aqui tem fila de gente querendo vaga. Otávio abaixou a cabeça. Obrigado. E outra coisa, completou o gerente. Não se misture com hóspede. Funcionário aqui é sombra. Sombra. A palavra ficou na cabeça dele. Mais tarde, no corredor dos fundos, Otávio viu Celina pela primeira vez. Ela estava trocando o saco de lixo de um carrinho de limpeza. O cabelo preso num coque simples. O uniforme azul um pouco grande nos ombros. O rosto bonito, mas marcado por um cansaço que não combinava com a idade. Havia nela uma dignidade silenciosa, dessas que não pedem licença. Rômulo passou pelos dois e apontou. Celina, esse aqui é novo, Theo. Ensina onde ficam os produtos e vê se ele não quebra nada. Ele também veio de longe, então vocês devem falar a mesma língua. Celina olhou para Otávio com um constrangimento discreto. Venha comigo, ela disse apenas. Quando ficaram sozinhos no depósito, ela abriu uma prateleira e mostrou tudo com paciência. Produto forte fica separado. Esse aqui mancha a roupa. Esse aqui não pode misturar. A dona Brígida sempre dizia que limpeza também é responsabilidade, não só força. Dona Brígida foi governanta daqui por muitos anos. Me ensinou quase tudo antes de sair. Otávio conhecia o nome. Brígida tinha trabalhado para sua família desde a época do avô. Ele lembrava dela vagamente, uma senhora rígida que fazia o hotel funcionar como relógio. Mas, nos últimos anos, Ernesto dizia que ela tinha se aposentado por idade e confusão mental. Ela saiu por quê? Perguntou ele. Celina demorou um pouco, porque começou a fazer perguntas demais. Otávio notou o peso na resposta. Que tipo de perguntas? Celina fechou a prateleira. Perguntas que pobre não pode fazer em lugar de rico. Ele ficou olhando para ela por um instante. Havia algo ali, uma ferida escondida, uma história. Mas Celina não entregou mais nada. Nos primeiros dias, Otávio viveu uma vida que nunca tinha vivido. Acordava cedo num quarto simples que alugou de propósito. Pegava ônibus cheio. Comia marmita fria no canto do vestiário. Recebia ordem de gente que, em reuniões, abaixava a cabeça para ele sem saber. E via Celina. Via Celina chegando antes do horário para organizar o carrinho. Via Celina guardando pedaços de pão do café que seriam jogados fora, não para ela, mas para entregar a uma senhora que dormia perto da igreja. Via Celina sendo chamada de menina do pano por hóspedes bêbados, sem perder a firmeza. Uma noite, por volta das 2 da manhã, houve um vazamento no 12º andar. Um hóspede importante reclamou aos gritos que a água tinha molhado seus sapatos italianos. Rômulo apareceu furioso e culpou a equipe de limpeza. Quem passou aqui por último? Eu, disse Celina. Então a culpa é sua. Mas vazamento é da tubulação, seu Rômulo. Não discuta comigo. Eu só estou dizendo que... Está dizendo demais. Otávio estava no corredor com uma caixa de ferramentas nas mãos. Sabia que a culpa não era dela. Minutos antes, tinha visto a água escorrer de uma parede rachada, sinal antigo de infiltração. Ela tem razão, ele disse. O corredor ficou quieto. Rômulo virou devagar. O quê?
Otávio manteve a voz baixa. A água veio da parede. Não foi limpeza. Rômulo se aproximou. Você está aqui há quanto tempo? 3 dias? Já quer ensinar serviço? Celina olhou para Otávio, quase implorando para ele se calar. Não estou ensinando. Só vi o que aconteceu. Rômulo sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Então conserte, e se o hóspede reclamar de novo, o desconto vem dos dois. Quando ele saiu, Celina puxou Otávio para o lado. Você não devia ter falado. Mas era injusto. Aqui a injustiça tem crachá, salário e sala com ar-condicionado. A gente só tenta sobreviver. Otávio sentiu uma vergonha diferente. Não a vergonha da noiva interesseira. Era a vergonha de entender que aquela frase descrevia um mundo que ele mesmo, sem perceber, ajudara a manter. Eles passaram a noite secando o corredor. Às 4 da manhã, sentaram por alguns minutos perto da escada de serviço. Celina abriu uma marmita pequena com arroz, ovo e farofa. Aceita? Ela perguntou. Otávio hesitou. Estava com fome. Não quero tirar sua comida. Quem divide não fica mais pobre. Só fica menos sozinho. Ele aceitou uma garfada. A comida era simples, mas tinha um gosto que nenhum restaurante caro da vida dele tinha dado. Talvez porque vinha de uma mão que não queria impressionar ninguém. Você veio de onde? Perguntou Celina. Otávio já tinha treinado a mentira. Do interior da Bahia. Vim tentar alguma coisa, família ficou lá. Mãe. Morreu faz tempo. Aquilo era verdade. A mãe de Otávio morrera quando ele tinha 17 anos. Uma mulher doce chamada Helena, que ele ainda lembrava pelo perfume de sabonete e camélia. Depois dela, o pai se fechou. O hotel virou família, contrato virou conversa, e Otávio aprendeu a sentir saudade em silêncio. Celina percebeu que a dor dele era real, mesmo que a história estivesse incompleta. A minha mãe está viva, ela disse, mas tem dia que a distância parece uma morte pequena. Otávio olhou para ela. Você manda dinheiro? Ela deu uma risada curta. Mando dinheiro, mando remédio, mando mentira também. Mentira? Digo que estou bem, que como direito, que a cidade é bonita, que ninguém mexe comigo. Mãe doente não precisa saber de tudo. Ele ficou calado. Celina então tirou do bolso um pedacinho de papel onde havia anotado uma lista. Remédio de pressão, pomada, arroz, conta de luz. Às vezes eu acho que vim para cá buscar uma vida melhor e acabei virando ponte. Todo mundo atravessa por cima de mim. Otávio quis dizer algo bonito, mas não encontrou frase. Só devolveu a marmita. Você não parece ponte. E o que eu pareço? Ele olhou para o chão molhado, para o carrinho de limpeza, para aquela mulher cansada dividindo comida com um homem que ela mal conhecia. Parece casa. Celina desviou o olhar. Pela primeira vez naquela noite, ela sorriu de verdade. A partir daí, uma intimidade pequena começou a nascer entre os dois. Pequena, mas perigosa. Otávio esperava Celina na saída quando o turno acabava tarde. Andavam juntos até o ponto de ônibus. Ela falava das ruas de terra da infância, do cheiro de café coado pela mãe, das festas de padroeiro, do medo que sentiu ao chegar à rodoviária sem conhecer ninguém. Ele falava pouco de si, mas ouvia como se cada palavra dela abrisse uma janela. Celina gostava disso. Quase ninguém ouvia pobre até o fim, mas ela também guardava o caderno. O caderno ficava escondido dentro do forro da mala, no quarto alugado, onde Celina morava, com outras 2 mulheres. A capa era marrom, as pontas comidas pelo tempo, e na primeira página havia o nome de sua avó, Severina Marvão. Severina tinha migrado para São Paulo ainda jovem e trabalhado no Saldanha Palace, quando o hotel era menor. Lavava lençóis, passava toalhas, ajudava na cozinha. Naquela época, o avô de Otávio, Afonso Saldanha, ainda cumprimentava funcionário pelo nome. O caderno de Severina não era diário de romance.
Era caderno de controle. Ela anotava tudo: pagamentos de fornecedores, datas de reformas, nomes de hóspedes fixos, pequenos empréstimos feitos pelo patrão a empregados. E no meio daquelas páginas havia cartas dobradas e um recibo amarelado que Celina ainda não compreendia totalmente. Dona Brígida tinha reconhecido aquele caderno quando Celina entrou no hotel. "Onde você encontrou isso, menina?" "Era da minha avó." Brígida segurou o caderno como quem segura um santo quebrado. "Guarde, não mostre a ninguém, principalmente a Ernesto Vilar." O advogado? Advogado às vezes sabe enterrar verdade melhor do que coveiro. Poucas semanas depois, Brígida foi afastada. Disseram que ela estava velha, esquecida, confusa. Mas no último dia, puxou Celina para a lavanderia e falou quase sem voz. "Tem coisa errada com as propriedades antigas do Saldanha. Seu caderno pode ser a chave. Sua avó guardou mais do que lembrança. Ela guardou prova." Desde então, Celina carregava medo junto com esperança. Ela não confiava em ninguém, não até Theo. E esse era o perigo. Porque Otávio, preso na própria mentira, também começava a confiar nela de um jeito que não tinha previsto. Numa madrugada de chuva, o hotel recebeu um grupo de empresários para um jantar fechado. Rômulo estava nervoso. Ernesto Vilar chegou de carro preto, terno cinza impecável, cabelo prateado, olhar de quem já tinha vencido antes de entrar. Otávio viu Ernesto atravessar o saguão e sentiu o corpo inteiro ficar alerta. Aquele homem fora amigo de seu pai, assinara documentos da família por 20 anos. Chamava Otávio de "meu rapaz" nas reuniões e dizia que tudo o que fazia era para proteger o legado Saldanha. Mas ali, sem saber que o patrão estava disfarçado, Ernesto falou de outro jeito. "Rômulo, os funcionários antigos ainda comentam coisas? Só conversa de gente pequena. Gente pequena tem ouvido grande. Cuidado." Otávio fingiu organizar caixas perto da porta. Ernesto continuou. "A venda precisa acontecer antes do fim do mês. Otávio está fragilizado depois do noivado. Se assinarmos enquanto ele ainda acredita que é prejuízo inevitável, ninguém questiona." "E a faxineira?" perguntou Rômulo. O coração de Otávio bateu mais forte. "Que faxineira?" "A Celina, aquela que era próxima de Brígida." Ernesto ficou em silêncio por um segundo. "Observe. Se ela tiver qualquer papel antigo, qualquer coisa da época de Afonso, me avise." Otávio sentiu uma ponta fria na nuca. Celina. Caderno. Brígida. Tudo começava a se tocar. Naquela noite, ele encontrou Celina na lavanderia, separando toalhas em silêncio. "Você conhecia muito a dona Brígida?" Celina não levantou os olhos. "Por quê?" Ouvi o advogado falar dela. As mãos de Celina pararam. "Ernesto?" "Sim." Ela olhou para a porta, depois para ele. "Theo, tem coisa que é melhor você não saber. Talvez eu precise saber." "Precisa nada. Você precisa trabalhar, receber e não arrumar inimigo." "E você?" Celina sorriu triste. "Eu já nasci com inimigo. Pobre mulher, migrante. A gente nem precisa fazer nada. Só existir já incomoda." Otávio deu um passo para perto. "Ele está te observando." O rosto dela mudou. Não foi medo comum. Foi medo de quem já esperava. "Como você sabe?" Ele não podia contar a verdade. Ainda não. Mentira puxa mentira, e ele sentiu a corda apertar. "Eu ouvi." Celina respirou fundo e encostou no tanque. "Minha avó trabalhou aqui. Ela deixou um caderno. Dona Brígida achava que tinha prova de coisa errada." "Que coisa errada?" "Transferência de imóvel. Venda falsa. Não sei explicar. Tem recibo, carta, assinatura antiga. Eu só sei que depois que Brígida perguntou sobre isso, tiraram ela daqui." Otávio segurou a vontade de dizer: "Esse hotel é meu, eu posso te proteger." Mas quem era ele para falar em proteção depois de ter entrado na vida dela mentindo? "Você tem esse caderno agora?"
Celina endureceu. Por que quer saber? Porque você pode estar em perigo. Todo mundo que tem conta atrasada está em perigo, Theo. A diferença é que alguns perigos usam gravata. Ele aceitou o limite. Não mostra para ninguém, nem para mim, se não quiser. Celina estudou o rosto dele. Havia algo nele que a confundia. As mãos eram de trabalhador, mas não tinham calos antigos. A fala era simples, mas às vezes escapava uma palavra bem colocada demais. O olhar dele tinha tristeza, mas também tinha hábito de mando, como se ele estivesse aprendendo a ser invisível e não nascido invisível. Você também esconde alguma coisa, ela disse. Otávio sentiu o peito apertar. Todos escondem. Mas nem todo segredo machuca os outros. A frase ficou entre eles como uma lâmina. Nos dias seguintes, Rômulo começou a perseguir Celina. Mudou sua escala, tirou suas folgas, colocou-a para limpar andares sozinha. Uma camareira avisou que mexeram no armário dela. Outra disse que viu Ernesto conversando com a recepcionista sobre papéis antigos. Celina passou a dormir mal. Levava o caderno na bolsa e deixava a bolsa sempre perto. O objeto que deveria ser memória da avó virou peso. Otávio tentava ajudá-la sem revelar quem era. Carregava baldes, assumia tarefas, inventava desculpas. Quanto mais fazia, mais Rômulo o marcava. Está muito interessado na faxineira, Theo. Só estou ajudando. Ajudante que ajuda demais vira problema. Certa tarde, Celina recebeu uma ligação da vizinha no Ceará. A mãe tinha passado mal, pressão alta, tontura. Precisava de consulta e remédio. Celina foi até o escritório de Rômulo pedir adiantamento. Otávio estava do lado de fora, consertando uma luminária e ouviu. Seu Rômulo, eu sei que já pedi mês passado, mas minha mãe... De novo essa mãe? Ela está doente. Todo mundo tem problema, Celina. O hotel não é instituição de caridade. Eu posso fazer hora extra, você já faz, então desconta aos poucos. Rômulo se recostou na cadeira. Você quer dinheiro? Traga o caderno. O silêncio foi imediato. Que caderno? Não se faça de burra. O doutor Ernesto quer ver uns papéis antigos. Você entrega, eu resolvo seu adiantamento, talvez até melhore sua escala. Eu não tenho nada. Rômulo levantou. Menina, escute bem. São Paulo é grande para quem tem dinheiro e pequena para quem precisa de emprego. Não compre briga que você não pode pagar. Celina saiu com o rosto duro, mas no corredor quase caiu. Otávio largou a ferramenta. Celina, não fala nada agora. Eu posso conseguir dinheiro. Ela olhou para ele com mágoa. Como? Você mal chegou aqui. Eu dou um jeito. Não quero favor de homem com segredo. Aquilo doeu nele porque era justo. Naquela noite, Otávio fez algo que prometera não fazer. Ligou para uma conta reserva, pediu a um antigo motorista de confiança que deixasse um envelope sem identificação na recepção, destinado a Celina. No dia seguinte, ela encontrou o envelope no armário. R$ 2.000 e um bilhete simples. Para sua mãe, não precisa devolver. Celina ficou pálida. Não contou a ninguém. Guardou o dinheiro, mandou quase tudo para Dona Lourdes e passou o resto do dia em silêncio. Mas Rômulo viu, ou alguém contou. À noite, quando Celina saía, 2 seguranças a pararam na porta de serviço. Abra a bolsa. Por quê? Rômulo apareceu com expressão satisfeita. Suspeita de furto. Otávio estava perto do elevador de carga e correu. Que palhaçada é essa? Fique fora disso. Celina abriu a bolsa com as mãos tremendo. Lá estavam seus documentos, uma garrafa de água, o uniforme extra, uma marmita vazia e o envelope com parte do dinheiro. Rômulo pegou o envelope. Interessante. Faxineira com dinheiro vivo. Esse dinheiro é meu. Seu? De onde veio? Celina olhou para Otávio por um segundo. Ele sentiu a culpa queimar. Eu recebi. De quem? Ela não respondeu. Rômulo ergueu o envelope como troféu. Está vendo?
É assim que começa. Primeiro somem toalhas, depois dinheiro de hóspede, depois sabe Deus o quê. Ela não roubou nada, disse Otávio. E você sabe porque é cúmplice ou porque é apaixonado? Os funcionários se juntaram em volta. Recepcionistas, cozinheiros, manobristas. A humilhação precisava de plateia para ficar completa. Celina levantou o queixo. Eu não roubei. Então explique. Ela podia dizer que o dinheiro apareceu sem nome, podia jogar a culpa em quem fosse. Mas pensou na mãe. Pensou que, se dissesse que recebeu dinheiro misterioso, ninguém acreditaria. Pensou em como o pobre sempre precisa provar inocência, enquanto o rico só precisa parecer ofendido. Eu não vou explicar minha vida para quem já decidiu minha culpa. Rômulo sorriu. Suspensa, até segunda ordem, e agradeça por eu não chamar a polícia. Otávio avançou, mas Celina segurou seu braço. Não. A mão dela estava fria. Celina, eu... Não. Ela repetiu, olhando nos olhos dele. Você ajudou, não foi? Otávio ficou mudo. A resposta estava no silêncio. Celina engoliu a lágrima. Eu disse que não queria favor de homem com segredo. Ela saiu pela porta de serviço debaixo da garoa, levando a bolsa contra o peito. Otávio quis ir atrás, mas Rômulo bloqueou o caminho. Se sair, não volte. Pela primeira vez, Otávio quase revelou tudo ali mesmo. Quase disse o próprio nome. Quase destruiu o disfarce por uma injustiça que ele mesmo tinha causado tentando ajudar. Mas Celina já tinha dobrado a esquina. E ele percebeu que dinheiro nas mãos erradas também humilha. 2 dias depois, Celina não voltou. O hotel continuou funcionando como se nada tivesse acontecido. Hóspedes entraram. Hóspedes saíram. O mármore brilhou. Os arranjos de flores foram trocados. A vida dos ricos tinha esse talento cruel, passar por cima dos outros sem tropeçar. Otávio procurou Celina no endereço que uma camareira lhe deu. Era uma pensão antiga, perto da linha do trem. Uma das mulheres que dividia quarto com ela disse que Celina tinha viajado às pressas para ver a mãe. Deixou alguma coisa? Só uma mala velha. Disse que voltava. Posso deixar recado? A mulher olhou desconfiada. Você é o Theo? Sou. Então ela deixou um recado, sim. Entregou um papel dobrado. Otávio abriu na rua, com os carros passando e o céu pesado. Não me procure enquanto não puder dizer seu nome inteiro. Ele leu várias vezes. Naquela frase, Celina dizia que sabia. Talvez não soubesse exatamente quem ele era, mas sabia que Theo não era tudo. E, mesmo ferida, não o denunciara. Otávio voltou ao hotel diferente. O disfarce já não parecia estratégia, parecia covardia. Naquela mesma semana, Ernesto convocou uma reunião urgente na sede administrativa. Otávio apareceu como ele mesmo, de terno escuro, rosto frio, para observar de dentro o que já ouvira pelos corredores. Ernesto sorriu ao vê-lo. Meu rapaz, você precisa descansar. A venda do Saldanha Palace é dolorosa, mas necessária. Na sala estavam diretores, consultores, 2 investidores e Rômulo, que quase engasgou quando viu Otávio entrar. O gerente empalideceu. Abriu a boca, fechou, abaixou os olhos. Otávio fingiu não notar. Quero revisar os documentos. Ernesto colocou uma pasta sobre a mesa. Já revisamos tudo. O hotel tem dívidas, passivos, manutenção atrasada. A proposta é boa. Boa para quem? O sorriso de Ernesto travou. Para a família. Qual família? O silêncio mudou de temperatura. Ernesto se inclinou. Otávio, sei que você passou por um momento emocional difícil. O rompimento com Clarissa. Não fale dela. Então falemos de números. Vamos falar de registros antigos. Ernesto ficou imóvel. Otávio observou. Era pouco. Ele ainda não tinha prova. Só tinha medo, fragmentos e o nome de Celina preso na garganta. Registros antigos? Disse Ernesto, recuperando o controle. Do que exatamente?
Otávio sustentou o olhar. Do que meu avô realmente deixou. Ernesto fechou a pasta devagar. Seu avô confiava em mim. Meu avô confiava em muita gente. Isso não prova que estava certo. A reunião acabou sem assinatura. Ernesto saiu irritado. Rômulo desapareceu pelos corredores. E Otávio, sozinho em seu escritório, entendeu que precisava encontrar Celina antes que o advogado encontrasse o caderno. Ele mandou investigar Dona Brígida. Descobriu que a antiga governanta não estava em clínica nenhuma, como Ernesto dissera. Morava em uma casa pequena num bairro afastado com a sobrinha. Otávio foi até lá sem avisar. Quando Brígida abriu a porta, demorou alguns segundos para reconhecê-lo. Menino Otávio! A voz dela misturava surpresa e tristeza. Posso entrar? Ela o deixou passar. A casa cheirava a café e remédio. Na parede havia uma foto antiga do Saldanha Palace em preto e branco, quando a fachada ainda tinha letreiro de metal e jardineiras nas janelas. Otávio contou parte da verdade. Não falou tudo sobre o disfarce, mas falou de Celina, do caderno, da venda. Brígida escutou sentada, as mãos cruzadas sobre o colo. Eu avisei a menina para guardar aquilo. O que tem no caderno? Brígida respirou fundo. Seu avô Afonso não era santo, mas tinha uma qualidade rara em homem rico. Lembrava de quem ajudava. Quando ele comprou o terreno do primeiro hotel grande, faltou dinheiro. Quem salvou a obra foi um grupo de pequenos trabalhadores e fornecedores, gente imigrante, lavadeiras, pedreiros, cozinheiras. Eles aceitaram receber depois, alguns em participação pequena, outros em lotes nos fundos, outros em pensão vitalícia. Tudo anotado. Otávio franziu a testa. Nunca ouvi isso. Claro que não. Depois que seu avô morreu, muita coisa foi varrida para baixo do tapete. Seu pai era jovem, confiou em advogados. Ernesto começou como assistente jurídico. Ele sabia onde estavam os papéis. Está dizendo que Ernesto roubou essas participações? Estou dizendo que ele apagou gente, transformou dívida moral em lucro e, quando os hotéis valorizaram, registrou imóveis em empresas ligadas a ele, aos poucos, sem alarde. Otávio sentiu o estômago afundar. E a avó de Celina? Os olhos de Brígida ficaram úmidos. Severina, uma mulher danada de direita, trabalhava na lavanderia. Não sabia escrever bonito, mas anotava tudo. Seu avô gostava dela porque ela percebia erro em conta antes de contador. No dia em que uma escritura sumiu, Severina copiou números, datas, nomes. Guardou recibos. Ela desconfiava de Ernesto antes de todos. Por que ninguém denunciou? Brígida olhou para ele com dureza. Porque gente pobre denuncia para quem? Para o mesmo homem que assina o papel? Para a polícia que toma café com o advogado? Para a família rica que prefere não se incomodar? Otávio abaixou a cabeça. Celina está em perigo. Se o caderno prova o que eu acho que prova, sim. Ela foi para o Ceará ver a mãe. Brígida segurou o braço dele. Então vá antes de Ernesto. Como ele saberia? Meu filho, homem como Ernesto não espera a porta abrir. Ele manda fazer cópia da chave. Otávio saiu dali com uma decisão. Pela primeira vez em muitos anos, não mandou alguém resolver. Foi pessoalmente. Pegou um voo até Fortaleza, depois um carro para o interior. A estrada foi mudando. Prédios viraram casas baixas. Asfalto virou poeira. O verde ficou mais raro. Ele via pela janela um Brasil que os hotéis de luxo só conheciam em folheto de turismo, mas que sustentava, com mãos calejadas, boa parte da riqueza que chegava às capitais. Celina tinha nascido numa cidade pequena chamada Riacho do Umbuzeiro. O nome parecia inventado para uma lembrança triste. A casa de Dona Lourdes ficava no fim de uma rua de barro, com uma cerca simples e um pé de mandacaru perto da porta. Quando Otávio chegou, Celina estava no quintal, estendendo lençóis. Ela congelou ao vê-lo. O vento levantou poeira entre os dois.
Você não devia ter vindo, ela disse. Eu sei. Então por que veio? Otávio tirou os óculos escuros. Estava sem terno, mas já não tentava parecer outro. Porque meu nome inteiro é Otávio Saldanha. Celina não demonstrou surpresa. Talvez já soubesse. Talvez só precisasse ouvir. O dono do hotel? Sim. Ela apertou o pregador na mão. E o que mais era mentira? O sobrenome, a cidade, a pobreza. A dor da sua mãe também? Ele sentiu o golpe. Não. Essa era a verdade. Celina olhou para o chão. Por um instante, o rosto dela suavizou. Mas logo fechou de novo. Você me usou. No começo, usei o disfarce para entender o hotel. Não para te machucar, mas machucou. Eu sei, você ficou do meu lado enquanto podia ir embora a qualquer minuto e voltar a ser patrão. Eu não tinha essa saída. Otávio não respondeu, porque não havia defesa. Dona Lourdes apareceu na porta, magra, lenço no cabelo, olhar curioso. Filha, Celina respirou fundo. É um homem de São Paulo, mãe. Homem bom ou problema? Celina olhou para Otávio. Ainda estou descobrindo. Dona Lourdes, com a sabedoria simples de quem já sofreu demais para se impressionar com a aparência, chamou os dois para dentro. A casa era pequena. Na sala havia imagens de santos, uma máquina de costura antiga, uma mesa com toalha de plástico e fotografias amareladas. Em uma delas, Celina, ainda criança, segurava a mão de uma senhora de olhar firme. Severina? Perguntou Otávio. Celina assentiu. Minha avó. Dona Lourdes trouxe café. Essa daí foi quem ensinou Celina a não baixar a cabeça por dentro, mesmo quando a vida obriga a baixar por fora. Celina ficou incomodada. Mãe, ué, mentira não é. Otávio olhou para Celina. Ernesto sabe do caderno. Ele quer pegar. Dona Lourdes fez o sinal da cruz. Celina ficou séria. Como descobriu? Brígida me contou tudo. Ou quase tudo. E agora você acredita? Agora eu preciso provar. E você é a única pessoa que pode ajudar. Celina riu sem humor. Engraçado. Quando eu era faxineira, ninguém precisava de mim. Agora que o hotel está ameaçado, virei necessária. Você sempre foi necessária. Eu que era cego. A frase caiu no meio da sala. Dona Lourdes olhou de um para o outro e fingiu mexer no café. Celina se levantou e foi até o quarto. Voltou com o caderno embrulhado em um pano. Colocou sobre a mesa. Isso aqui é tudo que minha avó deixou. Eu não sei se salva sua família, mas sei que quase destruiu a minha. Otávio tocou a capa com cuidado. Posso? Ela assentiu. Ele abriu. As páginas tinham uma letra simples, inclinada. Havia datas dos anos 1970, 1980, nomes de fornecedores, valores, observações curtas. Seu Afonso prometeu registrar parte do terreno dos fundos para a lavanderia velha, pagamento de Severina e mais 3. Doutor Ernesto pediu pasta azul, não devolveu. A assinatura estranha no recibo de venda. Seu Afonso estava viajando. Guardar carta de Dona Helena. Otávio parou. Minha mãe. Celina se aproximou. Tem uma carta aí. Entre as páginas havia um envelope antigo, fechado com cuidado. O nome Helena estava escrito do lado de fora. Otávio abriu com as mãos tremendo. A carta era da mãe dele para Afonso, seu avô. Falava de desconfiança. Dizia que Ernesto estava pressionando funcionários antigos a assinar recibos de quitação. Dizia que Severina tinha medo. Dizia, por fim, uma frase que fez Otávio perder o ar. Se um dia Otávio crescer achando que o nome Saldanha vale mais do que a palavra dada aos humildes, então teremos perdido não apenas dinheiro, mas alma. Ele levou a mão à boca. Celina percebeu que aquela dor não era teatro. Sua mãe sabia? Eu era adolescente quando ela morreu. Nunca me contaram nada. Dona Lourdes se sentou devagar. Às vezes os mortos falam quando os vivos param de mentir.
Dentro do caderno havia também um recibo amarelado preso a uma fotografia de Severina e Afonso em frente à lavanderia antiga do hotel. No verso, uma anotação: participação quitada por serviços e empréstimo emergencial. Terreno anexo sob proteção até regularização. Otávio fotografou tudo, mas Celina não entregou o original. Ele fica comigo. Você tem razão. E outra coisa, Otávio, se eu for voltar, não volto como coitada na sua história. Eu não quero isso. Quero o quê? Ele olhou para ela, para Dona Lourdes, para a casa simples, para o caderno que atravessara décadas. Quero corrigir o que minha família deixou apodrecer. Quero impedir a venda. Quero te pedir perdão direito, sem disfarce, sem envelope escondido, sem me esconder atrás de boa intenção. Celina ficou em silêncio. Do lado de fora, o vento mexia o lençol no varal. Perdão não é porta que abre só porque você bate, ela disse. Às vezes é casa que precisa ser reconstruída. Eu espero. Ela olhou para ele. Não prometa esperando recompensa. Não estou prometendo por isso. Então comece dizendo a verdade para todos. A volta para São Paulo foi tensa. Celina decidiu ir. Dona Lourdes, ainda fraca, segurou a mão da filha na despedida. Não vá por amor a homem rico. Vá pela sua avó. Vá por você. Eu vou voltar, mãe. Voltar não é só pegar ônibus, minha filha. É não deixar a cidade roubar quem você é. No avião, Celina ficou na janela. Otávio ao lado. Entre eles, o caderno dentro de uma bolsa. Você sente vergonha? Ela perguntou de repente. De quê? De ter sido pobre de mentira perto de quem era pobre de verdade. Otávio demorou. Sim. Ah, que bom! Vergonha, quando presta, vira mudança. Ele quase sorriu. Você sempre fala assim? Assim como? Como se desse tapa e remédio ao mesmo tempo. Aprendi com minha mãe. Quando chegaram, já havia movimento contra eles. Ernesto antecipara a reunião de venda. A assinatura aconteceria no dia seguinte, às 10 da manhã, no salão nobre do Saldanha Palace. Ele alegava urgência por causa de uma execução bancária que, segundo Otávio descobriu depois, era fabricada com documentos distorcidos. Rômulo tinha sido afastado temporariamente, mas continuava circulando pelo hotel, nervoso. Clarissa, a ex-noiva, reapareceu com mensagens doces, perguntando se Otávio precisava de apoio. Ele não respondeu. Na noite anterior à reunião, Celina voltou ao hotel pela primeira vez desde a humilhação. Entrou pela porta de serviço. Alguns funcionários a olharam com espanto. Outros desviaram os olhos, envergonhados. A recepcionista, que havia zombado de seu sotaque, cochichou alguma coisa, mas não teve coragem de rir. Celina passou direto até a lavanderia. Lá, ficou parada. As máquinas faziam barulho. O cheiro de sabão era o mesmo. O azulejo manchado também. Tantos dias da vida dela tinham ficado ali, invisíveis, enquanto hóspedes dormiam em lençóis que ela dobrava com mãos rachadas. Otávio entrou depois. Você está bem? Não, mas estou de pé. Ele assentiu. Amanhã vai ser difícil. Já foi difícil antes. A diferença é que amanhã eles vão ouvir. Perto da meia-noite, Dona Brígida chegou ao hotel, apoiada em uma bengala. Otávio mandara buscá-la. Quando Celina a viu, correu para abraçá-la. Brígida segurou seu rosto. Severina estaria orgulhosa. Celina chorou sem fazer barulho. Brígida então entregou a Otávio uma pasta azul. Guardei cópias de algumas coisas. Não eram suficientes sem o caderno, mas agora fecham o caminho. A senhora correu risco por isso. Meu filho, eu já estou velha. Risco maior é morrer vendo mentira vencer. No meio daquela cena, um segurança apareceu na porta. Doutor Otávio, tem um homem na recepção dizendo que precisa falar urgente. Nome, Ernesto Vilar. Otávio e Celina trocaram olhar. Diga que não estou. Ele falou que, se o senhor não aparecer, vai chamar a polícia por furto de documentos. Celina segurou a bolsa.
Brígida murmurou. Começou. Otávio desceu sozinho. Ernesto estava no saguão, impecável como sempre, mas os olhos denunciavam pressa. Otávio, precisamos conversar. Amanhã. Não seja infantil. Você não sabe com o que está mexendo. Sei exatamente. Ernesto se aproximou, baixando a voz. A faxineira está usando você. Gente assim fareja culpa de rico. Ela quer dinheiro. Otávio sentiu uma calma estranha. Curioso. Foi isso que disseram de todos que minha família devia pagar, não foi? Ernesto perdeu a naturalidade por um instante. Você anda ouvindo velhas caducas e lendo documentos antigos. Documentos podem ser interpretados. Recibos também? Ernesto sorriu sem alegria. Você acha que vai destruir 20 anos de administração por causa de uma empregada bonita e uma história triste? Otávio deu um passo à frente. Não fale dela. Ah, então é isso. Amor de corredor de serviço. Que poético. Seu pai teria vergonha. A menção ao pai doeu, mas Otávio não recuou. Meu pai talvez tenha tido vergonha demais para enfrentar você. Eu não vou repetir. Ernesto ajeitou o paletó. Amanhã, quando os investidores estiverem na sala, pense bem antes de fazer espetáculo. Sobrenomes como o seu não sobrevivem a escândalos. Talvez alguns escândalos sejam a única forma de salvar um nome. Ernesto o encarou por mais alguns segundos e saiu. No elevador, Otávio percebeu que tremia. Celina o esperava no corredor do 10º andar. Ele veio ameaçar? Veio. Você ainda pode desistir. Não posso. Pode sim. Rico sempre pode. Ele olhou para ela. Então hoje eu escolho não poder. Celina sentiu vontade de acreditar, mas acreditar de novo dava medo. O coração da gente pobre não quebra em silêncio porque é fraco. Quebra em silêncio porque não há tempo para juntar os pedaços. Na manhã seguinte, o salão nobre do Saldanha Palace estava preparado para a venda. A mesa de mármore brilhava. Arranjos de flores vermelhas ocupavam o centro. Copos de cristal alinhados, câmeras discretas de uma equipe de comunicação registrariam a reestruturação estratégica da rede. Ernesto chegou confiante. Os investidores também. Rômulo ficou no canto, suando. Diretores cochichavam. Clarissa apareceu sem convite, vestida como se fosse parte da família. Otávio, ela disse, aproximando-se com um sorriso controlado. Soube que hoje é importante. Achei que você não deveria passar por isso sozinho. Ele olhou para ela. Não estou sozinho. Clarissa viu Celina entrando pelo fundo do salão com Dona Brígida. O rosto dela mudou. Celina usava o mesmo uniforme azul da limpeza. Não porque precisava, porque quis. O tecido estava limpo, mas havia uma mancha antiga de produto perto da manga que não saía. Ela poderia ter vestido outra roupa. Otávio até ofereceu, mas Celina disse: eles precisam reconhecer quem estão ouvindo. Quando ela entrou, algumas pessoas franziram a testa. Um dos investidores perguntou baixinho: isso é funcionária? Ernesto sorriu. Parece que teremos teatro. Celina ouviu. Continuou andando. O salão parecia grande demais para uma mulher que passara anos entrando apenas para limpar depois das festas. Mas ela não abaixou a cabeça. Otávio ficou de pé. Antes da assinatura, há documentos que precisam ser apresentados. Ernesto riu de leve. Otávio, isso já foi revisado. Não por todos. Está se referindo a papéis trazidos por ex-funcionárias? Recomendo cautela. Podemos estar diante de falsificação, chantagem ou manipulação emocional. Celina colocou a bolsa sobre a mesa. O som foi pequeno, mas todos olharam. Ela abriu o zíper devagar. Tirou o caderno da avó embrulhado no pano. Depois colocou ao lado a pasta azul de Brígida. Ernesto ainda sorria, mas sua pele perdeu cor. Meu Deus, murmurou Brígida.
Celina abriu o caderno. Minha avó se chamava Severina Marvão. Ela trabalhou neste hotel quando muitos dos senhores nem sabiam que ele existia. Ela lavou lençóis, contou toalhas, conferiu pagamentos e guardou o que achou que um dia alguém tentaria apagar. Um diretor tentou interromper. Isso é irregular. Uma funcionária não pode... Otávio cortou. Ela vai falar. O silêncio voltou. Celina tirou de dentro de uma fotografia o recibo amarelado. A cena parecia impossível. Uma mulher de uniforme manchado em uma sala de mármore, enfrentando advogados, empresários e herdeiros com um caderno velho. Era o tipo de momento em que a verdade parece pequena demais para o tamanho da mentira, mas basta uma chama pequena para denunciar um quarto escuro. E agora eu te pergunto com sinceridade, se você estivesse ali, teria acreditado na palavra da faxineira ou no terno caro do advogado? Porque muita injustiça vence no mundo, justamente porque a verdade chega com roupas simples. Celina colocou o recibo sobre a mesa. Este documento mostra que uma parte do terreno anexo ao hotel foi prometida como pagamento a trabalhadores que ajudaram a manter a obra viva quando faltou dinheiro. Entre eles, minha avó. Ernesto levantou. Absurdo! Um papel velho sem validade. Brígida abriu a pasta. Então talvez as cópias autenticadas que o senhor mandou esconder ajudem. O salão se agitou. Otávio pegou os documentos e projetou na tela. Nomes, datas, assinaturas, empresas ligadas a Ernesto, transferências feitas anos depois da morte de Afonso Saldanha, quitações com assinaturas de pessoas já falecidas, procurações adulteradas. Um dos investidores se levantou. Que diabos é isso? Ernesto tentou manter controle. Documentos fora de contexto. Posso explicar. Celina virou outra página do caderno. Minha avó também anotou o dia em que o senhor levou a pasta azul e não devolveu. Anotou a placa do carro. Anotou o nome do cartório. Ela não tinha diploma, doutor Ernesto, mas tinha memória. Rômulo, no canto, começou a passar mal. Otávio apontou para ele. Rômulo, você pode sair calado e responder junto, ou pode falar agora quem mandou revistar o armário de Celina. Ernesto olhou para o gerente com fúria. Rômulo desabou. Eu só fiz o que mandaram. Ele queria o caderno. Disse que era coisa de família, que ela estava tentando extorquir o hotel. Eu não sabia de tudo. Mentiroso, disse Ernesto. Celina então tirou outra folha do caderno. Tem mais. A voz dela tremeu pela primeira vez. Minha avó não guardou isso só por causa de dinheiro. Ela guardou porque Dona Helena, mãe de Otávio, pediu ajuda antes de morrer. Ela sabia que estavam roubando o nome do filho dela. Otávio fechou os olhos por um segundo. A carta de Helena foi lida em voz alta por ele, com a voz quebrando no meio. Quando chegou a frase sobre o nome Saldanha valer menos se esquecesse os humildes, até os diretores mais frios desviaram os olhos. Clarissa estava no fundo, imóvel. Pela primeira vez, parecia menor do que sua própria pose. Ernesto percebeu que a sala escapava de suas mãos. Vocês acham que uma rede desse tamanho se mantém com sentimentalismo? Afonso fazia promessas absurdas. Eu organizei o que aquela família não tinha coragem de organizar. Eu protegi o patrimônio. Otávio encarou o homem que frequentara sua casa, apertara sua mão no enterro do pai, aconselhara sua vida. Você roubou. Eu salvei. Você apagou pessoas. Ernesto bateu na mesa. Pessoas? Você acha que lavadeira, pedreiro, cozinheira iam administrar participação em hotel? Eu fiz o que precisava ser feito. Celina deu um passo à frente. Não. O senhor fez o que sempre fazem com gente como nós. Pegou o nosso trabalho, chamou de favor, pegou nossa dor, chamou de exagero, pegou o nosso direito, chamou de confusão. Só que minha avó escreveu. O salão ficou mudo.
A frase parecia ter atravessado não apenas Ernesto, mas todos ali. Otávio respirou fundo. A venda está cancelada. A auditoria externa já recebeu cópias. O Ministério Público será acionado. Ernesto, você está afastado de qualquer função ligada à família Saldanha. Ernesto riu, mas era um riso quebrado. Você vai destruir o próprio império por uma faxineira? Otávio olhou para Celina e, diante de todos, respondeu: Não, ela acabou de salvar o que restava dele. Ernesto ainda tentou sair com dignidade, mas 2 seguranças o acompanharam. Rômulo foi removido logo depois. Os investidores cancelaram a assinatura. Diretores pediram reuniões emergenciais. A imprensa, que tinha sido chamada para filmar uma venda elegante, registrou o início de um escândalo. Mas Celina não comemorou. Ela ficou olhando para o caderno com os olhos cheios d'água. Vó, sussurrou. Brígida a abraçou. Otávio se aproximou devagar. Celina. Ela não olhou. Acabou? A mentira de hoje, sim. A reparação começa agora. Ela virou para ele. Reparação não é discurso bonito. Eu sei. Minha avó morreu sem ver justiça. Minha mãe passou necessidade. Dona Brígida foi chamada de confusa. Eu fui chamada de ladra. Você entende que não basta me pedir perdão na frente de gente rica? Otávio engoliu seco. Entendo. E então fez algo que ninguém esperava. Na frente da equipe, dos diretores, das câmeras e dos funcionários que se amontoavam na porta, Otávio se virou para Celina e falou sem microfone. Eu menti para você. Entrei neste hotel fingindo ser um homem que não era. Achei que estava testando o mundo, mas era eu quem precisava ser testado. Você me deu comida quando achou que eu não tinha nada. Você me defendeu quando não ganhava nada com isso. E eu, mesmo querendo ajudar, te coloquei em uma humilhação que não merecia. A voz dele falhou. Me perdoe, não como patrão, como homem. Celina sentiu o peito apertar. Parte dela queria abraçá-lo. Outra parte queria lembrá-lo de cada noite em que chorou no ônibus, de cada moeda contada, de cada vergonha engolida enquanto ele podia voltar para uma cobertura. Eu não sei se consigo agora, ela disse. Eu aceito. E não quero ser colocada num pedestal só porque ajudei sua família. Não farei isso. Nem quero virar história bonita para limpar sobrenome. Também não. Ela apontou para o caderno. Então comece pelos nomes que foram apagados. Otávio assentiu. Nos meses seguintes, o Saldanha Palace mudou de um jeito que ninguém acreditava. A auditoria revelou que Ernesto desviara propriedades por meio de empresas de fachada e falsificara quitações antigas. Parte do patrimônio voltou para a rede. Outra parte foi destinada a um fundo de reparação para descendentes de trabalhadores prejudicados. Alguns não foram encontrados. Outros chegaram chorando, segurando documentos velhos, fotografias, lembranças de pais e avós que tinham morrido ouvindo que eram confusos, ingratos ou mentirosos. Otávio fez questão de que tudo fosse público. Na entrada do hotel, mandou instalar uma parede de memória com nomes de lavadeiras, cozinheiros, pedreiros, camareiras, mensageiros imigrantes que ajudaram a construir a história do lugar. O primeiro nome era Severina Marvão. Celina não voltou para a limpeza. Também não aceitou o cargo decorativo. Otávio ofereceu a ela dinheiro, apartamento, carro. Ela recusou quase tudo. Eu quero estudar, disse. O quê? Administração, gestão social. Quero entender os papéis que usaram para enganar minha avó. Quero que nenhuma outra Celina precise depender de sorte para ser ouvida. Otávio financiou não como favor pessoal, mas como parte de um programa criado pelo hotel para funcionários migrantes. Celina exigiu que outras pessoas também tivessem acesso. Camareiras, cozinheiros, porteiros, manobristas. Se for só para mim, vira romance. Se for para todos, vira mudança. Ele sorriu.
Você não facilita. Facilitar demais foi o erro da sua família. Dona Lourdes veio morar mais perto da filha. Chorou ao ver o nome de Severina na parede do hotel. Passou os dedos pelas letras como quem toca um rosto. Mãe teria dito que escrever nome de pobre em parede de rico já é um começo, disse ela. Mas ia perguntar se tem café. Celina riu, chorando. Brígida voltou ao Saldanha Palace como consultora de memória e treinamento. Não trabalhava mais por necessidade, mas por escolha. Gostava de andar pelos corredores, corrigindo jovens gerentes arrogantes. Funcionário não é sombra, dizia. É raiz. Sem raiz, prédio bonito cai. Rômulo respondeu processo e, antes de sair definitivamente, pediu para falar com Celina. Ela aceitou encontrá-lo no saguão, com o Otávio por perto, mas não ao lado. Rômulo parecia menor sem o crachá. Eu queria pedir desculpa. Celina o observou. Pelo quê? Ele se confundiu. Como assim? Peça direito. Gente como você humilha tanto que nem lembra a lista. Rômulo baixou os olhos. Por ter te chamado de ladra, por rir do seu sotaque, por dificultar sua vida, por tentar pegar o caderno. Celina respirou fundo. Eu não carrego mais você comigo, mas também não vou fingir que desculpa apaga tudo. Aprenda a não precisar cair para enxergar alguém. Ele assentiu e foi embora. Quanto a Ernesto, tentou fugir para fora do país, mas foi impedido. Seus bens foram bloqueados. O processo se arrastaria, como processos de gente poderosa costumam se arrastar. Mas a queda dele já era pública. O homem que passara a vida enterrando documentos terminou cercado por papéis que não podia mais controlar. Clarissa também tentou voltar. Mandou mensagem dizendo que sempre admirara a coragem de Otávio. Disse que fora mal interpretada. Disse que podia ajudá-lo a reconstruir a imagem social. Ele respondeu apenas: minha imagem começou a ser reconstruída quando parei de fingir para mim mesmo. Depois bloqueou. Mas o romance entre Otávio e Celina não virou conto de fada de repente. E talvez por isso tenha ficado mais bonito. Eles se aproximaram devagar, sem pressa de transformar perdão em beijo, sem fingir que classe social, mentira e humilhação desapareciam porque dois corações batiam mais forte. Otávio passou a frequentar a casa simples onde Dona Lourdes morava. Aprendeu a comer cuscuz sem fazer cerimônia. Ouviu histórias de migração que não cabiam em planilhas. Celina visitou a antiga cobertura dele e disse que o lugar era bonito, mas triste. Parece casa onde ninguém pode rir alto. Ele vendeu o apartamento meses depois. Por sua causa? Ela perguntou. Por minha causa. Você só acendeu a luz. 1 ano depois da reunião que mudou tudo, o Saldanha Palace reabriu oficialmente, não como o hotel de luxo frio, mas como um lugar que assumia sua história. A lavanderia antiga foi restaurada e transformada em espaço de memória. No centro, dentro de uma redoma simples, ficava o caderno de Severina. Não como objeto de decoração, mas como prova de que a verdade às vezes sobrevive porque uma mulher pobre decidiu anotar o que os poderosos queriam esquecer. Na noite da reinauguração, o salão estava cheio. Empresários, funcionários, jornalistas, hóspedes antigos, famílias de imigrantes. Pela primeira vez, todos entraram pela mesma porta. Celina usava um vestido azul profundo, simples e elegante. No pescoço, um cordão com a aliança antiga da avó. Otávio a esperava perto da parede de memória. Está pronta? Ele perguntou. Para falar? Sim. Para depois? Ela entendeu. Havia meses, ele não pressionava. Não pedia resposta. Só caminhava perto. Celina olhou para ele. Depois a gente vê. Ele sorriu. Já é mais do que eu mereço. Ela subiu ao pequeno palco. Não levou discurso escrito. Olhou para a plateia e viu rostos que conhecia.
A recepcionista que antes zombava dela, agora trabalhava no setor de acolhimento a famílias de pacientes em tratamento na cidade. Um antigo manobrista tinha conseguido bolsa para estudar logística. Dona Brígida estava na primeira fila. Dona Lourdes segurava um lenço. Otávio, mais atrás, não tentava ocupar o centro. Celina começou. Minha avó lavava lençóis neste hotel. Minha mãe lavou roupa para eu poder estudar. Eu lavei chão aqui dentro. Durante muito tempo, achei que limpeza era deixar tudo brilhando para os outros passarem. Hoje eu entendo que limpar também pode ser tirar a sujeira escondida debaixo dos tapetes da história. Ninguém respirava alto. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha vergonha do meu sotaque. Tentava falar baixo para não rirem. Hoje eu digo, eu vim de longe, sim. Vim de ônibus, com mala pequena e medo grande. E se este hotel está de pé, é porque muita gente que veio de longe também carregou tijolo, panela, lençol, chave, mala e segredo. Ela olhou para Otávio. Tem gente que nasce com sobrenome. Tem gente que precisa construir o próprio nome todo dia para não ser engolida. Mas nome limpo não depende de riqueza. Depende do que a pessoa faz quando ninguém importante está olhando. Otávio sentiu os olhos arderem. Celina concluiu. Minha avó escreveu porque não podia gritar. Hoje eu falo porque ela escreveu. Os aplausos começaram devagar, depois cresceram. Dona Lourdes chorava. Brígida batia a bengala no chão. Funcionários antigos se abraçavam. Depois da cerimônia, Celina saiu para o terraço lateral do hotel. Precisava respirar. A cidade brilhava abaixo, imensa, barulhenta, indiferente e bonita. Otávio apareceu alguns minutos depois. Você foi perfeita. Não fui perfeita. Fui inteira. Melhor ainda, eles ficaram lado a lado. Sabe, disse Celina, quando eu limpava os corredores de madrugada, às vezes imaginava como era se hospedar aqui. Dormir numa cama grande, abrir cortina, pedir café sem perguntar preço. Parecia outro mundo. E agora? Ela olhou para a cidade. Agora eu acho que mundo bonito mesmo é aquele onde ninguém precisa virar invisível para outro se sentir importante. Otávio ficou em silêncio. Eu amo você, Celina. Ela fechou os olhos por um instante. Não foi surpresa. Ela já sabia. O amor dele estava nos gestos, na espera, na mudança concreta. Mas ouvir ainda dava medo. Eu também amo você, ela disse. Ele virou o rosto lentamente. Celina continuou. Mas eu amo mais a mulher que eu lutei para não perder dentro de mim. Então, se um dia esse amor me pedir para ser menor, eu vou embora. Otávio respondeu sem hesitar. Então, eu vou passar a vida lembrando de te ver inteira. Ela sorriu. O beijo aconteceu sem música alta, sem plateia, sem promessa exagerada. Foi um beijo maduro, com gosto de perdão difícil, de saudade antiga, de recomeço possível. Não apagou o passado, mas abriu uma porta. Algum tempo depois, Celina se tornou diretora do Instituto Severina Marvão, criado para acolher trabalhadores migrantes que chegavam à cidade sem rede de apoio. O Instituto oferecia orientação jurídica, cursos, moradia temporária e atendimento para mães que ficavam longe dos filhos. O primeiro andar funcionava justamente no antigo prédio anexo que Ernesto tentara vender. Na inauguração, uma jovem recém-chegada do Maranhão perguntou a Celina: Dona Celina, a senhora acha que a cidade muda a gente? Celina pensou antes de responder. Muda, mas a gente também pode mudar a cidade um pouquinho, se não deixar que ela roube nossa bondade. Otávio ouviu de longe, carregando cadeiras junto com outros voluntários. Não como teatro, não para foto. Apenas porque agora entendia que servir não diminui ninguém. A última grande reparação veio 2 anos depois. A justiça reconheceu oficialmente que Severina e outros trabalhadores haviam sido lesados. Parte do valor recuperado foi entregue às famílias. Celina usou a parte de sua família para reformar a casa de Dona Lourdes no Ceará
e construir uma pequena biblioteca comunitária no terreno ao lado. Na parede da biblioteca, mandou pintar uma frase da avó, encontrada na última página do caderno. Quem não tem voz, guarde prova. Um dia, a verdade encontra a boca. No dia da inauguração, crianças corriam pelo quintal. Dona Lourdes servia café. Brígida, já bem velhinha, viajou para estar presente. Otávio chegou sem segurança, de camisa clara, ajudando a descarregar caixas de livros. Celina caminhou até o pé de mandacaru, onde costumava brincar quando criança. Segurava o caderno original, agora protegido por uma capa nova, mas com as mesmas páginas antigas. Vó, ela sussurrou. A senhora voltou para casa. Otávio se aproximou, sem invadir o momento. Celina, ela olhou. Ele não se ajoelhou, não fez espetáculo. Apenas segurou uma pequena chave. Comprei a casa ao lado para ampliar a biblioteca. Está no nome do instituto. Não é presente para você. É compromisso com o que você começou. Celina pegou a chave. Aprendeu mesmo. Tive boa professora. Ela riu. Teve uma professora exigente. Graças a Deus. Mais tarde, quando o sol começou a cair e a luz dourada cobriu a rua de barro, Celina viu uma cena que guardaria para sempre. Dona Lourdes sentada na porta da biblioteca, Brígida contando histórias para crianças, Otávio conversando com moradores como quem não tinha pressa de ir embora, e o nome de Severina escrito na parede em letras grandes. A menina que um dia desceu de um ônibus com medo da cidade, agora via sua história voltar para o lugar de onde saiu, não como derrota, mas como semente. E foi ali, no meio da simplicidade, que ela entendeu a verdade final. Otávio fingiu ser migrante para testar o mundo, mas quem foi testado foi ele. Celina parecia apenas uma faxineira aos olhos de quem media pessoas pelo uniforme, mas carregava a memória que salvou uma família e devolveu dignidade a muitas outras. Ernesto perdeu porque acreditou que papel antigo na mão de pobre não valia nada. Rômulo caiu porque confundiu cargo com caráter. E o nome Saldanha só foi salvo quando deixou de pertencer apenas aos ricos e passou a reconhecer os humildes que o construíram. Na última cena dessa história, Celina fecha a biblioteca ao anoitecer, Otávio à espera do lado de fora, sem pressa. Ela coloca a chave no bolso, olha para a estrada por onde um dia partiu chorando e sorri. Não era o sorriso de quem venceu todo sofrimento, era melhor. Era o sorriso de quem não deixou o sofrimento vencer sua alma. E talvez seja por isso que essa história toca tanto. Porque todo mundo conhece alguém que já foi tratado como pequeno, mesmo carregando uma verdade enorme por dentro. Se essa história te lembrou alguém, comenta o nome dessa pessoa ou de onde você está assistindo. E se você acredita que ninguém deve ser julgado pela roupa, pelo sotaque ou pelo trabalho que faz, fica por aqui, porque histórias como essa merecem continuar sendo contadas.